Então, vamos lá. Então, diagnóstico por imagem no primeiro semestre. O objetivo dessa aula é ensinar a vocês quais exames pedir no primeiro semestre, tá bom? É a penúltima aula antes da primeira prova, tá? E essa aula aqui cai bastante na prova. Pena que não tem muita gente na sala hoje. Então, vamos lá. Essa não, a outra aula, essa aqui é mais anatomia. Então, gente, quando a gente fala em imagem em obstetrícia, a imagem primeira que vem na nossa cabeça é isso aqui, ó, é um raio-x de abdômen com um bebê dentro. Então, aqui, ó, vocês estão vendo a cabeça do bebê, ó, com aqui a maxila e mandíbula, ó, a boquinha dele aqui. E aqui vocês estão vendo a coluna vertebral dele, ó. Aqui, ossos, ó, um outro osso, a coluna, olha aqui os ossinhos da coluna, tá vendo? Então, isso era a imagem obstetrícia até a década de 75, mais ou menos. Até a década de 75, entre 70 e 80, né? Porque só fazia raio-x para ver posicionamento fetal. Existiam livros que ensinavam os sinais de morte fetal no raio-x. Aí veio, como eu ensinei para vocês já sabem isso, a parte de história da radiologia, o Dr. Ian Donald começou a fazer ultrassom, aplicar ultrassonografia na obstetrícia, e isso acabou com os exames de raio-x. E, como eu ensinei para vocês, mas olha que legal essa imagem, né? O ultrassom evoluiu bastante, né? Então, vocês estão vendo aqui uma imagem da época do Dr. Ian Donald, onde isso aqui no centro é o embrião, ó, isso aqui é o saco gestacional, isso aqui é o útero. Aí vocês falam assim para mim, ó, tô vendo tudo. É bem difícil mesmo. Era modos preto e branco, não tinha tons de cinza, e a imagem tinha uma definição muito menor do que aqui, olha. Se a gente comparar aqui, vocês conseguem ver o embrião aqui, ver o narizinho ver a testinha, vocês conseguem ver o líquido acumulado na nuca, aqui, ó, que chama translucência nucal, olha aqui, que a gente vai usar daqui a pouco na próxima aula e vai cair na prova, tá? Vocês conseguem ver a cabecinha dele, conseguem ver o corpinho, bem diferente desse exame anterior. Por quê? Porque como a gente aprendeu na aula de física, a ultrassonografia evoluiu muito, né? Com essa evolução dos cristais e melhora da qualidade da imagem. Então, como essa aula aqui, às vezes ela é dada antes, aqui tem um pouquinho da questão da anatomia, eu vou passar isso aqui. Aí, só lembrar que essa aula de hoje, nós vamos estar usando esse tipo de ultrassom, que é ultrassom endocavitário ou via transvaginal, né? Por quê? Porque eu quero ver imagens muito detalhadas da cavidade uterina que nós estamos aqui. Nós vamos procurar a identificação do saco gestacional aqui, né? Então, esse exame é melhor. O pélvico, nós usaríamos no ultrassom obstétrico de segundo e terceiro trimestre, quando o bebê está bem grande. Aí a gente vai usar o ultrassom pélvico ou por via abdominal, aquele que a gente faz aqui por cima. Então, compara essas duas imagens. Olha que legal, tem muita imagem bonita hoje na aula. Então, a gente está vendo aqui o embrião. Aqui está a cabeça do embrião, tá, gente? Ó. Aqui está o tórax dele e aqui está o abdômen. Se vocês tiverem muita fé, e aí, no começo da aula, eu acredito que vocês ainda têm fé e perspectiva de sucesso. Olha aqui, ó. Ó o diafragma. Ó. Então, isso aqui é o tórax. Ó. Isso aqui é o abdômen. Tá? Olha que legal. Dá para conseguir entender alguma coisa ou outra. Aqui está o narizinho, que a gente vai falar daqui a pouco. Ó. A maxila e a mandíbula. Tá? Então, esse é o embrião. Então, está muito próximo a imagem da peça anatômica, de como nós fomos um dia, né? Então, a aula de hoje é sobre essa parte chamada de primeiro trimestre, que é entre 4 e 14 semanas, né? E que desde a década de 90, baseado num grego muito doido que mora na Inglaterra, e eu vou mandar o vídeo da série do Netflix, que para vocês assistirem o primeiro episódio que é sobre ele, que é um médico sensacional. Esse médico, ele fez os rastreadores de neoploidia que a gente vai aprender na segunda parte da aula de hoje, tá? Esses rastreadores de aneuploidia, eles são fundamentais para a gente conseguir identificar malformações do primeiro trimestre ou anomalias cromossômicas. Ah, perdão.
E quais anomalias principalmente nós vamos usar? Essas aqui, ó, 13, 18 e 21, que são Patal, Edwards e Síndrome de Down, tá? Que são as principais malformações aneuploidias identificáveis. Então, quando a gente olha essa imagem, aqui um esquema de desenho, aqui a gente vê a peça macroscópica e aqui a gente vê a imagem do ultrassom. Então, o objetivo aqui é ensinar para vocês a identificar o saco gestacional, a vesícula vitelínica e o embrião. Ó, o saco gestacional no útero, a vesícula vitelínica e o embrião, ok? Esse é o primeiro objetivo da aula, a gente conseguir ver essas três estruturas. Vamos continuar. Se vocês tiverem alguma pergunta, me mandam no chat que está aberto ou me chamem no microfone. Agora, não precisa anotar. O que eu vou mostrar para vocês não cai na prova, mas ele é fundamental para vocês entenderem os conceitos que vão cair muito na prova, que eu vou falar em seguida. Nós vamos aprender agora vamos fazer uma viagem pelo tempo de como vocês eram dentro da barriga da mãe de vocês, tá? Então, quando a gente tinha 4 ou 5 semanas de vida, a gente estava lá e a gente ainda não era possível de ser identificado no exame de ultrassonografia, tá? Quando faz ultrassom, aqui está o útero, que a gente aprendeu na aula passada, ó. Aqui está a cavidade uterina, onde tem o endométrio. Aqui ele abriu, está super espessadão, olha como ele está espessado. Hiperecogênico, ou seja, tem muito eco, ele está branco, né? E dentro dele, o que vocês estão vendo? Uma bolinha. Ó, parece ter um buraco, né? Uma escotilha. Isso é o saco gestacional. Ah, então isso aí é um tal do ovo cego, que não tem embrião? Não. Isso pode ser menos de 5 semanas de gestação, quando a gente ainda está naquele monte de bolinha, lá da embriologia, mórula, blástula, lembra? E aí não tem capacidade nos exames atuais de identificação na ultrassonografia, tá? Então isso aqui é menos de 5 semanas, mas você já vê o quê? O endométrio espessado, porque está preparado para receber o óvulo pelo hormônio feminino, né? Principalmente a progesterona, e aí ocorre a anidação e o óvulo está lá, para a gente poder ver. Com 5 a 6 semanas, todos nós já temos ali o saco gestacional com 8 semanas, nós já temos uma vesícula vitelínica para chamar de nossa. E no final da quinta semana, ocorre um momento que ocorre a fusão cardíaca, formam-se 4 câmeras. Aí na hora que forma a câmera cardíaca, pela movimentação do que a gente tinha de um coraçãozinho batendo assim, ó, aí a gente consegue já identificar no ultrassom. Então, isso aqui era com menos de 5 semanas, ok? Ó. E agora, quando a gente olha a imagem dentro do saco gestacional que cresceu bastante, a gente vê a vesícula vitelínica e olha lá você, ó, o embrião agarradinho. Isso aqui igual aqueles bichinhos pendurados em estetoscópio de pediatra, vocês já viram? Então aqui, ó, o embriãozinho está aqui e esse vermelho e azul é o Doppler do sangue venoso e sangue arterial, tá? Mesmo nessa imagem aqui, ó, vocês estão vendo aqui a vesícula vitelínica e vocês vê o embrião dentro do saco gestacional. E quando eu coloco aqui esse negocinho chamado gate, que é como se fosse um estetoscópio, eu vou lá e ponho ele lá no bebê. Aí o que acontece, ó, aqui, ó, batimento, ó, pum, 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 pum. Ó, tem até sonoplastia, tá vendo? Então, isso é o batimento cardíaco que a gente consegue identificar. Então, a vesícula vitelínica, se alguns de vocês acham que a namorada é tudo na vida, ou o time de futebol, você pode chamar ela de vesícula vitelínica. A vesícula vitelínica já foi tudo na nossa vida. Ela já foi nossa nutrição, nossa fonte de nutrição, a nossa fonte de hematopoese e nosso intestino primitivo. Ou seja, sem uma vesícula vitelínica bem provida, bem formada, nós não conseguimos evoluir para a próxima fase do primeiro trimestre. A gente não passa ali de 12 semanas, né? Então, vocês estão vendo aqui, ó, uma vesícula vitelínica dentro de um saco gestacional sem um embrião detectável. E aqui um saco gestacional com a vesícula vitelínica e o embriãozinho lá agarradinho, ó. Certo? Ok. Espero que vocês estejam conseguindo ver daí.
Então, com 7 a 8 semanas, agora já chegamos a 2 meses de gravidez. Com 2 meses de gravidez, nós já éramos maiores que a vesícula vitelínica. Mesmo que você seja pequenininho hoje em dia, você já era maior que a sua vesícula vitelínica, tá? Então, quando você olha essa imagem sacrocitacional, aqui você vê o embrião, ó, ele já está todo esticadinho assim para ele parecer na foto maior que a vesícula vitelínica. Então, ele é maior que a vesícula. Aqui uma imagem muito bonita, tá vendo? Isso aqui é o saco estacional, olha como ficou mais fácil de ver agora. A vesícula vitelínica, linda, com esse aspecto de rosquinha, uma bolinha assim mesmo. O embrião, vocês já conseguem. Alguns de vocês já falam, essa parte maior aqui, ó, é o cabeção. Você já teve esse formato. E aqui o corpinho, sem os membros desenvolvidos ainda. Às vezes, quando faz ultrassom com pessoa que não sabe, não tem experiência, fala, nossa, seu bebê tá ótimo, mas tem um buraco na cabeça dele aqui, tá vendo? Aí a mãe sai desesperada do ultrassom. Isso aqui é o romboencéfalo, é desenvolvimento do sistema nervoso central, que faz uma cavidade cística, e essa cavidade cística é para a produção do líquor e produção do sistema nervoso periférico, tá bom? É super impressionante o desenvolvimento embriológico, é uma coisa apaixonante, para nós que amamos a medicina. Aí depois de 2 meses, tá na hora da gente formar os membros, né? Então aí começa a formar os membros, o romboencéfalo, como eu falei para vocês, começa a ser identificado como estrutura ventricular, o embrião começa a se movimentar, mesmo que seja com 2 toquinhos de braço e 2 toquinhos de perna. Então quando você vê essa imagem aqui, é como se cortasse o embriãozinho no meio, e aqui está o bracinho dele, ó, com a mãozinha. Agora forcei a barra, né, gente? Calma, eu estou de ressaca ainda, tá? Então aqui está o aspecto do bebê. Agora aqui se você vê, ó, aí opa, errei aqui o desenho. Isso aqui é a parte da pelve do bebê e agora vocês conseguem ver comigo, ó, a perna, a coxa, a perna e o pezinho, ó, tá aqui do lado. Por que que tem umas áreas mais brancas e outras mais escuras? Porque são os núcleos de ossificação da cabeça do fêmur, da cabeça da tíbia. Por quê? Porque ali vai desenvolver o resto do osso, ainda não está totalmente desenvolvido. Então o som bate no núcleo de ossificação e volta o eco, por isso que fica mais branquinho, mais ecogênico. Legal, né? Então eles estão vendo a perninha do bebê, as duas perninhas. Aqui, mostrando para vocês o tal do buraco na cabeça, o romboencéfalo, mesencéfalo, diencéfalo, que juntos, esses céfalos irão formar o nosso encéfalo, tá? O nosso sistema nervoso central. E várias fotinhas de um bebê com suas vesículas vitelínicas felizes da vida. Com 9 a 10 semanas, aí a vesícula vitelínica falou assim, olha, deu para mim. Aí porque o bebê já está muito grande, está muito maior que ela, e aí nós achamos uma nova pessoa para chamar de nossa nutrição, né? Aí vem a tal da placenta que está aqui, ó. Isso é a placenta, tá? E aí, pelo cordão umbilical, já está formado, mas aqui começa a via primária de nutrição, né, e hematopoese do embrião, a placenta, no lugar da vesícula vitelínica. Aqui mostrando para vocês que já está possível, além agora de batimento cardíaco, nós já temos sístole e nós já temos uma diástole aqui, mesmo que seja inversa. E se eu conseguir aferir desse ponto a desse ponto, o aparelho já me entrega um batimento cardíaco, chamado de heart rate aqui, ó, tá vendo? 170 batimentos por minuto. Isso vai ser importantíssimo para a gente começar a ver as aneuploidias que têm alterações do funcionamento cardíaco. Então, com 10 a 11 semanas, começa a aparecer os núcleos de ossificação, aliás, já estão lá, eles só vão terminar maior parte do seu desenvolvimento. Formam-se vértebras, formam-se maxila, formam-se mandíbula e, como se não bastasse, forma também a herniação fisiológica abdominal, que eu já vou mostrar para daqui a pouco. Então, olha aqui, essa é uma imagem, é o perfil do embrião, que a gente faz a aferição daquele líquidozinho que eu falei para vocês, que é a translucência nucal. Então, com muita boa vontade, né, estamos no comecinho da noite, vocês vão ver aqui, ó, o osso do nariz, o osso da maxila, o osso da mandíbula. E aqui o testão do bebê e a cabeça dele, ó. Aqui. Beleza? Porque esses marcadores vêm dessas partes que eu estou mostrando para vocês. Tá bom? Então, esse é o perfil do embrião. Bem de 2005. Eu preciso colocar uma imagem nova. Vou pedir para o Dr. Alberto, meu amigo.
Aí, quando você olha o cérebro, eu não vou querer que vocês olham para cá e falem assim, ah, professor, beleza, aqui está a cabeça cortada no meio, essa parte aqui, ó, assim, assim, é o cerebelo. Não, demais. Isso nem o R1 da rádio no final do ano ainda consegue ver, depois de um ano de ultrassom. Isso é com tempo e formação de caracterização de imagens. Mas daqui a pouco vocês vão ver, porque ele vai estar maior. Aí com 11 a 12 semanas, mesmo o Rubinho Barrichello já estava pronto, tá? A formação que se completou. Então vocês entendem que a partir de 12 semanas, se todos nós, dentro de uma curva populacional, já estamos formados, se eu quiser ter a informação mais breve possível, é a partir de 12 semanas. Então, essa janela de 12 a 14 semanas é a janela que o professor Kripo Nicolaides fez para o estudo das aneuploidias, para tentar identificar o mais cedo possível essas alterações cromossômicas, né? Porque já depois de entre 12 e 14 semanas ainda está formando o sistema nervoso central, a questão dos ventrículos, o estômago, mas as fundamentais já estão todas prontas com 12 semanas. Então, olha essas imagens aqui agora, junto comigo, vocês vão conseguir ver novas estruturas no ultrassom. Olha aqui. Isso aqui é o embrião, vocês estão vendo o embrião em 3D, né? E aqui vocês estão vendo a maxila, a mandíbula, o ossinho do nariz, e vocês estão vendo que está medindo da cabeça até o bumbum. Esse é chamado de comprimento cefalonádegas, que é a principal forma de aferir o tamanho do bebê. A gente mede da cabeça à pontinha do bumbum, do cóccix mais ou menos ali. Por quê? Porque os membros podem ter alteração de tamanho e desenvolvimento. Então não são incluídos na medida. Então mede da cabeça ao bumbum, chama CCN, comprimento cefalonádegas. É o maior preditor de qual a idade do embrião. Tá bom? Eu vou mostrar isso para vocês daqui a pouco. Aí, quando eu faço um corte no encéfalo, alguns de vocês vão acreditar na minha palavra quando eu falo que isso aqui é a foice interhemisférica caindo aqui no cerebelo. E aqui tem o ventrículo lateral de um lado e o ventrículo lateral de outro, formando uma borboleta. Borboleta é demais, mas vocês conseguem ver a foice interhemisférica e o cerebelo, tá? Dizer que o fígado está aqui, que isso aqui é ver a porta, vamos deixar para outro dia. Vamos seguir. Isso aqui é o que acontece nessa fase também, que é chamado de herniação fisiológica. Para o pâncreas assumir sua posição na cavidade retroperitoneal, para o testículo do homem descer até a bolsa escrotal, tem que abrir espaço. Isso aqui está parecendo um metrô no final do dia, do trabalho. Então está tudo apertado na barriga do bebê, né? Então o que acontece? Aí você tem a herniação fisiológica, as alças nossas de intestino, elas saem para fora da barriga. Olha aqui, ó, elas saindo, ó, para fora, a cara de preocupação do bebê aqui, ó, o olhão dele aqui. Tá? Por quê? Porque as alcinhas estão saindo para fora. Mas isso é fisiológico, isso é normal, para poder ter o posicionamento para as estruturas rodarem dentro do abdômen, assumir sua posição e depois tudo entra para dentro e fecha a parede abdominal. Se não fechar, existem as alterações que vocês conhecem como onfolocele e gastroquise, que são defeitos de fusão da parede abdominal. Mas todos nós fizemos isso aqui num certo momento. Aí nós temos aqui também, a gente pode aferir o colo uterino. Isso aqui, lembra, é o finalzinho do útero. Ó. Isso aqui é o orifício interno do colo e o orifício externo do colo que você vê no exame ginecológico. Então, ele fechadinho assim é um sinal bom. Às vezes a gente para ver também o tamanho do colo, se ele está muito curtinho, que aí o bebê pode nascer antes da hora, né? Que aí tem que fazer as manobras de cerclagem para manter a contenção do bebê. Olha essas duas imagens. Isso aqui, orifício interno do colo fechado, orifício externo fechado. Então, isso aqui, ó, é a linha central da cavidade uterina na região do colo. Esse é o colo do útero, certo? Nessa imagem de ultrassonografia, eu estou mostrando para vocês um abortamento em curso. O embrião, o saco gestacional está aqui, dentro do útero. Daqui para frente, ó, é vagina. Isso aqui é bexiga. E vocês estão vendo o embrião. Ele está aqui, ó. E o que está acontecendo? Olha aqui, ó. O orifício interno abriu. E o líquido está escorrendo em direção à vagina. Então, isso aqui foi uma abertura do orifício interno para um abortamento em curso, que é o motivo da próxima aula.
Por isso que eu estou mostrando para vocês essa questão da anatomia normal primeiro. Então, resumindo, essa nossa viagem anatômica, para a gente começar a introduzir os conceitos, tudo isso aqui ó, é checado no ultrassom, que é realizado entre 12 e 14 semanas. Igual revisão de carro, tem um checklist, tá? Isso aqui todo médico ultrassonografista, seja a doutora Mariana Brock, que é obstetra, ou seja um radiologista que faz esse exame, ele checa as estruturas, que são todas elas passíveis de identificação e passíveis de caracterização se existe alguma alteração. É possível também ver o sexo fetal, mas isso não importa mais, né? Porque agora tem a sexagem fetal que é feita com o exame de sangue da mãe. Então, e ela é muito mais precisa. Aqui, só para mostrar para vocês como era feita, aqui tem o tubérculozinho genital, que pela angulação a gente falava feminino ou masculino. Dúvidas até aqui, pessoal? Nenhuma? Alguém quer fazer alguma pergunta? Obrigado para quem está sentado aí na primeira fileira. Você faz companhia para mim. Você é a única pessoa que eu consigo ver pelo vídeo. Eu vejo as cabecinhas do fundo, mas eu não consigo ver movimentação. Isso aqui são um momento de reflexão do nosso, né? Vocês já viram esses vídeos de chá de revelação, né? Dos bebês lutando, do cara que tingiu a cachoeira dentro de um parque de preservação para poder falar. Então, as coisas que acontecem no nosso Brasil, de tantas culturas diferentes, né? Ok, agora conceito para a prova, beleza? Anotem aí. Quais são os objetivos do ultrassom do primeiro trimestre? Por que que você vai pedir um ultrassom do primeiro trimestre para aquela mulher que você identificou que está grávida? Ah, para poder ver a carinha do bebê? Não. Você vai pedir para localizar o saco gestacional. Por que que isso é importante? Porque o saco gestacional não estando na posição habitual, ele é uma gravidez ectópica, tema da próxima aula. Ele estando na posição habitual, é uma gravidez tópica, que vai estar na conclusão do laudo. Então, você vai pedir para que o médico olhe o saco gestacional, identifique onde ele está, identifique a morfologia dele, diga que tem a vesícula vitelínica e que tem um embrião. Então, você tem que saber o que você está pedindo. Isso que eu quero ensinar para você saber se o cara está fazendo o exame certo para vocês ou se ele está te enrolando, tá? Segundo ponto, e vai identificar o saco gestacional com mais de 5 semanas, ok? Menos que isso, não dá para ver o embrião. Segundo ponto, identificar a morte embrionária. A paciente chegou para você, porque você estava de plantão lá no pronto atendimento aí da universidade, e ela chegou para você com sangramento. Então você vai pedir para ver, identificar se teve uma morte embrionária ou se foi um escape de sangue, alguma outra coisa que você ainda não tem na história. Então, nesse ponto aqui, mostrando para vocês imagens, olha, mostrando aqui, por exemplo, a gente colocando aquela parte do Doppler, a gente tem um Doppler colorido e tem um Doppler pulsado. Isso aqui é o Doppler pulsado, então ele faz barulho aqui, ó, tum, tsh, ó, tum, 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 tum. Então, esse é o batimento cardíaco aferido aqui, e aí o aparelho fala para você, pois não, são 164 batimentos por minuto. Pode falar, Isabela. Professor, foi sem querer. Tudo bem, Isabela, sem problema. Achei que eu finalmente tinha uma pergunta, mas você fica me devendo uma pergunta para mais tarde. Aqui, gente, ó, é o contrário do que eu acabei de mostrar para vocês. Então, aqui é um bebê que está tudo bem. Aqui é o tema da próxima aula. Isso aqui é um aborto. Quando eu ligo o Doppler colorido, tem fluxo no útero em vários pontos, mas não tem fluxo no embrião. E que mais? A hora que eu olho para o embrião está sozinho. Quem está faltando aqui? A parceirinha dele, a vesícula vitelínica. Então, isso aqui, por todos os achados que eu vou ensinar na próxima aula para vocês, é quando eu falo que há sinais de mau prognóstico de desenvolvimento da gestação. Ok? Aqui, olha como a gente consegue ver várias estruturas e ver o fluxo, tudo habitual. Olha como eu consigo identificar claramente aqui, ó, a placenta escrita aqui, tá vendo? Eu consigo ver o cordão umbilical em direção ao embrião, eu consigo ver
o coração dentro do tórax do embrião. Então, tudo isso é muito fácil de identificar, tá? O terceiro motivo, que você vai pedir ultrassom de primeiro trimestre é para estimar a idade do bebê. Porque a mãe, algumas vezes, não vai saber dizer para você quando que foi a última menstruação. Você vai calcular isso em uma estimativa. Mas você precisa saber, por exemplo, essa informação é importante. E aí você vai fazer, aí o médico vai fazer para você o comprimento céfalo-nádegas. Ele vai fazer duas medidas. Ele vai fazer o comprimento céfalo-nádegas, que é o CCN, e ele vai fazer o diâmetro médio do saco gestacional. Porque essas duas medidas têm que estar próximas. O saco gestacional, na primeira parte da gravidez, ele desenvolve pelo hormônio materno e o embrião por ele mesmo. Então, eles têm que estar mais ou menos andando no mesmo eixo. Porque se o saco gestacional manteve o desenvolvimento e o embrião parou, significa que não está tudo bem com o embrião. E pode ser um sinal de mau prognóstico. É isso que eu vou ensinar para vocês, a discrepância entre o tamanho do embrião e o saco gestacional. Tá? Então, a gente mede um diâmetro médio, o saco gestacional, e o tamanho do CCN. Aqui, ó, a imagem perfeita do CCN para vocês. Ó. Vocês estão vendo aqui. Aqui é a testinha do bebê, tá vendo? Os ossinhos da boca, maxila, mandíbula, o ossinho nasal não completo, que eu vou ensinar para vocês daqui a pouco. O mediastino, que eu falo, perdão, o mediastino está aqui, ó. Mediastino não, diafragma, perdão, o pulmão, o tórax e o abdômen. Então tá aqui, ó, o comprimento na pontinha do bumbum, na cabeça, pontinha da cabeça, chamado de comprimento céfalo-nádegas, ok? Que em inglês é CRL. Aí quando a gente faz isso, aí a gente calculou aqui, ó, 6,98 centímetros, ou seja, esse bebê tem 7 centímetros. Com 7 centímetros, ele tem 13 semanas e um dia com 96% de acurácia. Quem faz isso é o ChatGPT? Não. Isso é trabalhos. Então, assim, milhares de pessoas, de gestantes, foram feridas, foram calculadas aquelas curvas que o pediatra adora, de curvinha, de tamanho, de idade gestacional, e com isso chegou-se num número matemático, numa média aritmética, que tantas semanas correspondem, dentro da população X, a 6,98, a 13 semanas e um dia, com 96% de acurácia. É trabalho científico que é traduzido no algoritmo e colocado no software do aparelho que calcula, ok? Então, mais ou menos assim que a gente faz, tá? Então, por isso que você vai ler no relatório, idade gestacional compatível com 12 semanas e 2 dias, mais ou menos 3 dias. Que é isso que está querendo dizer, uma estimativa de 96%, tá? Isso é a idade gestacional que você vai ter de informação no seu ultrassom que você pediu no ultrassom obstétrico, certo? Aqui, ó, com o bebê crescendo, vai ficando mais fácil. Agora todo mundo aí, o EA tá conseguindo ver comigo os bracinhos, né? Certo? Eu, quando eu vejo esses bracinhos, eu lembro da minha infância. Eu jogava muito à tarde, tinha um joguinho que era igualzinho isso aqui, ó, que era jogo de boxe. Aqui, ó, tá vendo? Também parecido. Vocês estão vendo os bracinhos do bebê aqui, ó. Dá para ver o polegar dele e dá para ver aqui os outros dedinhos, ó, da mão. Aqui o braço vindo aqui. E o outro braço está aqui em cima. Aqui todo mundo consegue ver as perninhas. Eu falei para vocês que vocês iam começar a ver. Isso já é segundo trimestre, tá? O bebê já está maiorzinho. Vocês conseguem ver até o pezinho, ó. Fim. Qual que é o último objetivo? Avaliação de gestações multifetais. Ver se o embrião é único ou ele é múltiplo, né? O que vai acontecer muito com vocês. Por quê? Por causa das fertilizações in vitro. Olha que imagens lindas. Essas imagens são de aparelhos mais novos, né? Vocês estão vendo aqui uma imagem tridimensional montada, onde vocês veem 2 sacos gestacionais com 2 embriões em 3D. Tá vendo aqui, ó? Um embriãozinho no saco e um embriãozinho no saco. Então era para ser só um embrião com uma vesícula vitelínica. Aqui nós temos 2 sacos gestacionais. Aqui, ó, 2 sacos gestacionais. Olha que bonita a vesícula vitelínica em 3D, com o embriãozinho aqui, ó, coladinho. Certo? Então, a importância das gestações multifetais. E aí a gente consegue, tá? A gente tem sinais que mostram, por exemplo, aqui eu estou vendo que tem 2 sacos gestacionais. Saco gestacional 1, ó, e saco gestacional 2. Tem 2 sacos gestacionais. Então, é diamniótica, perdão. E tem 2 placentas. Tem uma placenta aqui
e tem uma placenta aqui. Ela é dicoriônica também, tá? Então, esses sinais que a gente aprende a ver na escola de ultrassonografia é para poder falar se é dicoriônica, monocoriônica, diamniótica, monocoriótica. Aqui, ó. Então, essa aqui é o tipo de gravidez que eu estou falando para vocês. São 2 sacos gestacionais, cada um com a sua placenta. Pode ter também esse caso, que a gente tem aqui monocoriônica, tem uma placentona, mãe de todas, mas tem aqui uma divisão entre o saco gestacional 1 e o saco gestacional 2, cada um com o seu embrião. Aí aqui nós temos essa situação aqui, ó, que é uma placenta para 2 embriões, com 2 sacos gestacionais. E temos a situação mais rara, que é um saco gestacional com 2 embriões e uma placenta, que é essa situação aqui, que é aquela que a gente fala dos gêmeos idênticos, né? Que tem vários filmes sobre isso. Então, e por fim, não esquecer, não é um objetivo do ultrassom do primeiro trimestre, mas é importante que venha informação sobre os anexos. Por exemplo, aqui a gente tem uma imagem do ovário, que a gente aprendeu, que parece que tem um cistão, mas não é um cistão. Isso aqui é um folículo maduro, porque é o corpo lúteo, que você tem um alto nível de produção hormonal, porque a mulher está grávida. Então, isso é normal, tá? E pode acontecer de quando você chegar no anexo, você está vendo aqui o ovário do lado esquerdo, e tem um bebê aqui, ó, do lado do ovário. O que é isso aqui? Uma gravidez ectópica na tuba. Daqui a pouquinho eu mostro para vocês melhor. Certo? 1 de 3 comprido. Tá? Temos 3 grandes conceitos para falar hoje à noite. Então, esse foi o primeiro conceito. O que é ultrassom do primeiro trimestre? A anatomia normal para vocês. Queria saber se tem alguma pergunta antes da gente passar para o segundo conceito, que são os marcadores de aneuploidia. Nada? Professor, boa noite. Boa noite. Acho que foi os 2 slides antes. O senhor mostrou a placenta. Como é que a gente consegue diferenciar a placenta do endométrio? Ah, assim, a placenta, ela vai estar dentro da cavidade do saco estacional, junto ao saco estacional, e ela vai ter uma ecogenicidade diferente do útero. Você vai ver uma estrutura que parece uma almofada. Mas nesse primeiro trimestre é mais difícil mesmo. Ela é pequena. No terceiro trimestre, ela é enorme. É assim como o bebê, tá bom? Então ela vai ficando cada vez mais visível. Tá? Então, assim, a doutora Mariana, por exemplo, que vai entrar daqui a pouco, é uma referência nacional e internacional sobre doenças da placenta. Então, ela sabe identificar isso muito bem pelo exame de ultrassom, tá bom? Mas o primeiro trimestre é difícil mesmo. Não se preocupe com isso agora, tá bom? Beleza, Mas professor. Boa noite. excelente pergunta. Mais alguma, pessoal? Boa noite, doutor. Boa noite. Eu queria saber, nesse caso aqui que a gente está vendo uma gravidez gemelar, como é que eu posso diferenciar se vai ter uma diferença entre 2 embriões ou um embrião e a vesícula vitelínica? Eu posso acabar tendo essa confusão? De você achar que tem 2 embriões e um deles é a vesícula vitelínica? Ou Tá, seja, eu tô olhando ali uma vesícula vitelínica e um embrião, mas na verdade eles eram, na verdade, 2 embriões. tá. Pode ser que você tenha isso no começo do seu aprendizado por imagem, mas o que vai diferenciar o embrião da vesícula vitelínica? Primeiro, a morfologia, até um certo ponto, eles podem ser do mesmo tamanho. Mas o embrião, a partir do momento que você está vendo ele, você vai ter a fusão cardíaca, você vai ver um coração batendo. Então, se não tiver o coração batendo, não é um embrião, ou é um embrião morto, entendeu? Então, o embrião ele é mais cheinho, né? A vesícula vitelínica, ela é vazada, ela é uma bolinha assim, ó, como eu vou desenhar aqui na tela agora. Perdão, aqui. A vesícula vitelínica é assim, né? Uma rosquinha, e o embrião está agarradinho nela, ele é todo preenchidinho, né? Com a congenicidade, e aqui tem o coração, que você vai ver mexendo no ultrassom, tá? Então, essa seria essa forma de diferenciar.
Professor, quando eu tenho esse caso aí do diamniótico e monocoriônico, eu posso dizer que são gêmeos idênticos? Não. Mas a gente pode confirmar isso com a doutora Mariana, que é obstetra. Os gêmeos idênticos que a gente fala siameses são esse aqui, ó, que é o monocoriônico e monoamniótico. É o termo popular, gêmeos siameses ou gêmeos idênticos, né? Que existe toda uma discussão filosófica, que é um embrião que se dividiu em dois, sobre a configuração da alma deles. Existe muita questão disso. Dá uma bela conversa de bar, assim, longa para a gente ter. Mas é guardado para isso aqui, tá? Que são aqueles que, inclusive, por eles se desenvolverem do mesmo ponto embrionário, né? Eles podem vir nascer fundidos, com a cabeça fundida, o tórax fundido, né? Ou a bacia fundida, né? Que vem aquele. E aí faz aquelas cirurgias que saem na televisão, nas revistas, de separação dos embriões, tá bom? Professor, então necessariamente quando é nesse caso aí, eles são siameses ou eles podem, tipo, crescer separadamente assim? Eles podem ser totalmente separados, tá? Não, eles podem não. Vamos usar o termo fundido. Os siameses vêm porque a primeira descrição médica foi feita no Sião, por um grupo de, não Sião, de pessoas que nasceram no Sião, foi lá na parte oriental, por isso que tem esse nome, tá? Então foi o primeiro relato médico publicado. Mas vamos falar gêmeos idênticos ali, ou mesma cavidade, né? Ok? Ok, professor, obrigado. Nada. Esse assunto é interessante, né? Dá muita. A doutora Mariana vai ensinar bastante coisa para vocês quando vocês passarem na obstetrícia. Então, pessoal, vou seguir com os marcadores agora. Pode ser? Então, segunda parte da aula é sobre os marcadores de aneuploidia. São 3 marcadores, tá? Que a gente tem que aprender hoje: translucência, o osso nasal e o ducto venoso. Mas para que se eu não vou fazer obstetrícia, eu quero fazer ortopedia, eu quero saber de osso? Porque você precisa saber. Essas coisas são coisas que são importantes na formação do médico. Esses, aqui, com certeza, vocês vão falar no mínimo da translucência no curso de obstetrícia de vocês, tá bom? Então vamos aprender eles. O primeiro ponto é esse da translucência, tá? A translucência é esse acúmulo de líquido que tem aqui na nuquinha, tá vendo? Que eu mostrei naquele slide para vocês. É o seguinte, quando a gente está desenvolvendo, a gente está crescendo nesse maratona do primeiro trimestre, vamos dizer assim que é como se fosse um acúmulo de líquido, entre aspas, por uma deficiência em insuficiência cardíaca, porque o coração surge uma demanda muito grande e acumula esse líquido, ok? Se ele for bem pequenininho, é normal. Se ele for um pouco aumentado, significa que pode existir uma aneuploidia. Foi exatamente daí que surgiu o termo, né? Então isso aqui, ó, é uma imagem de como é feita a medida da translucência. Você coloca o calibrador aqui, que chama caliper, aqui e aqui. Isso aqui é uma pessoa com a translucência negativa, ok? Normal. Esse acúmulo de líquido é normal, esse tantinho. Não aquele da imagem que eu mostrei antes. Vou voltar ao slide, olha aqui o tanto que tem de líquido aqui, ó, acumulado igual na peça, tá? Então esse é o normal, esse é o alterado. E aí, o grego que eu falei para vocês que é muito doido, mas ele é muito esperto, ele desenvolveu isso observando. Como que ele fazia isso? Ele ele era um obstetra e ele via as crianças com síndrome de Down. E ele começou, como ele é muito observador, e ele começou a perceber certas características que repetiam. Uma delas foi essa questão. Ele fez a engenharia inversa, porque a maior parte a maior parte não, as 3 aneuploidias que estão aqui referidas, Edward, Patá e síndrome de Down, elas têm problemas cardiológicos associados. Então, se tem aquele probleminha lá no começo, pode significar que existe uma cardiopatia associada. Aí ele inventou um programa, que é esse programa que está na tela, onde você faz as medidas da idade da mãe, da translucência nucal, você faz o CCN e coloca tudo e sai essas tabelas. E essas tabelas calculam para você o risco. Olha lá, o risco basal de uma trissomia do 21 nessa paciente é de 1 em 350. Então, isso dá uma informação prática, objetiva ao médico obstetra sobre o risco daquele desenvolvimento de síndrome de Down. Então, por exemplo, quando eu fiz a da minha irmã, ela já tinha mais de 40
2 anos, o dela deu 1,50. Não significa que tinha, significava que tinha uma chance em 50 do filho dela, que nasceu, que está prestando medicina agora, tivesse síndrome de Down, mas tinha 49 para não. E foi o que aconteceu, ok? Então, esses são os marcadores de aneuploidia, tá? Então, aqui as medidas de como eles são feitos. Existe um curso para você fazer, aí você pega as imagens, manda lá para Londres, no Instituto de Medicina Fetal, e eles te dão um certificado que você está apto a fazer a aferição e comprar o programa deles. Então, pensa num cara que é inteligente. Mas tudo é brincadeira. Eu tenho 2 médicos que trabalham comigo aqui, que um deles é professor da universidade, que fez o curso, que é amigo pessoal dele e é um grande médico. Ele usa tudo isso na fundação e ele ajuda milhares de pessoas. Como vocês vão aproveitar a semana para assistir o episódio dele, que é muito legal, tá? Aí outra observação, isso foi a translucência nucal. A outra observação, vocês já devem ter visto uma criança com síndrome de Down. Hoje mesmo eu vi um rapaz, conversei com ele. Vocês já viram que eles têm um narizinho bem bonitinho, que é o narizinho que chama nariz em cela. Por quê? Porque eles têm deficiência no desenvolvimento do osso nasal. Mesmo que seja de origem libanesa, que tem um nariz maior, assim, o nariz deles tem sempre aquele formatinho diferente, muitas vezes, né? Então, é isso que acontece. Quando a gente olha essa imagem aqui, ó, que eu fiz essa imagem, vocês veem um osso nasal aqui, ó. Esse ossinho que eu mostrei várias vezes para vocês começarem a acostumar na imagem. Esse é um osso nasal normal. É o osso porque ele é branco, ele é hiperecóico. Então o som bate nele e reflete porque é uma estrutura densa, assim como a maxila e a mandíbula que eu mostrei para vocês. Olha agora, olha essa e olha essa aqui, ó. Só tem um pedacinho do osso nasal aqui, o restante não desenvolveu. Então o osso nasal aqui é hipoplásico. Se ele for hipoplásico ou ausente, ele é positivo, ponto. Não tem que medir, ok? Então, o osso nasal hipoplásico ou ausente, aí tem 3/4 de chance da criança ter síndrome de Down. Translucência nucal, que eu falei antes, é um marcador de qualquer tipo de aneuploidia. É a acumulação de líquido na nuquinha, o bebê tem aneuploidia, muito provavelmente. O osso nasal é exclusivo da trissomia do 21, ok? A síndrome de Down pelo nariz em célula. Então, é outro marcador, tá? Aqui mostrando para vocês imagens de um osso nasal preservado, que nós estamos fazendo esse laranjinha aqui, ó, o osso nasal, tá? E aqui, imagens da Fetal Medicine Foundation, que é do Kripo Nicolaides, mostrando para vocês o que é o osso nasal positivo, ou seja, com problema, e o osso nasal negativo, sem problema, tá? Então, ele mostrando nos slides dele. Aqui o meu, mostrando para vocês a questão do osso nasal. E aqui o alterado. Então, momento oftalmológico da aula, ó, compara esse com esse, ó. Compara esse com esse, tá? Então, esse é o osso nasal, está hipoplásico ou ausente. Então, positivo, muito possivelmente para síndrome de Down, trissomia do 21. E por fim, o ducto venoso. O ducto venoso é essa área aqui, ó. Dr. Nuno Montenegro, um português, estava lá em Londres, comendo lá, né, tomando um café com o Kripo Nicolaides, e o Nuno Montenegro, além de ser obstetra, além de fazer ultrassom, ele tinha formação cardiológica. Então, ele chegou a fazer de novo um raciocínio de que as crianças que nascem com aneuploidias têm um problema do coração, tanto que tinham a translucência nucal positiva. Se algum de vocês escutar um dia, a prega nucal é a pré-translucência. Foi o começo da aferição, depois eles mudaram para translucência. Então ele percebia que algumas crianças tinham alteração cardíaca. Será que não dá para a gente botar um esteto e escutar o embrião? Dá. Mas se eu quero botar um esteto e escutar o embrião, aonde que eu vou fazer isso? Eu vou fazer na Avenida Central, né? De onde passa todo o sangue. Imagina o centro de Manaus, o lugar, a esquina mais fervilhante de Manaus. É lá que vai passar todas. Se eu quiser tirar uma foto das pessoas de Manaus, é ali que eu vou procurar, né? Então, o ducto venoso é onde a confluência da veia umbilical, da veia cava inferior
e da veia porta. Todo mundo passa ali no ducto venoso. Então ali você vai colocar o estetoscópio, que é aquele gate que eu falei para vocês, aquele negocinho que media a pulsação do coração, e vou escutar, tá? Então aqui está o ducto venoso. Nesse ponto aqui eu vou botar o gate e vou escutar ele para falar o que ele tem para me dizer, ok? Então essas letrinhas aqui não se preocupam. Então nessa imagem aqui que nós estamos olhando, ó, tá a cabecinha do bebê aqui e aqui está o peito dele. Aí você tem uma área que está laranjinha. Por que ela está laranja? Isso é física, ó. Aqui mais velocidade, aqui menos velocidade. O azul e o vermelho, lembra do fluxo do Doppler, da física de Doppler. Então, quanto mais laranja, maior a velocidade. Aí eu ligando a cor, eu acho a região do ducto venoso, que é onde o sangue está passando mais rápido por uma esquina, que é o ducto venoso. E aí coloco lá o gatezinho, que é essa parte aqui, e eu escuto. E aí faz assim, ó. Tum, 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 tum. É isso, tá? Isso aqui é sístole, isso aqui é diástole. Sem nenhum tipo de volta aqui atrás. Esse é o ducto venoso normal. Agora, se o bebê, eu for escutar o embrião, e o embrião fizer assim, ó. Tum, tch, ó, tum, tch. O que é esse tch que eu estou fazendo? É sopro. Como se fosse um sopro, tá? Algumas coisas não são exatamente assim, mas eu estou simplificando de 15 anos dando essa aula, né? Que a gente entende mais fácil. Então, o normal era não ter nada aqui atrás. E aqui tem um soprinho. O que significa isso? Que o bebê tem um problema cardíaco. Ponto. É isso. Já é excelente, maravilhoso. Tá? É uma informação importantíssima, porque na espera do embrião, né, na hora que for fazer a recepção do embrião, a equipe da neonatologia tendo essa informação, ela pode se preparar melhor para que o bebê, quando nascer, tenha uma notinha que chama Apgar, seja o melhor possível, ok? E pode se programar no final da gestação para fazer um ecocardiograma do coração do bebê antes dele nascer, para saber qual que é o problema cardíaco que ele tem, tá? Que ele já está grandinho. Então, isso é a ultrassom do primeiro trimestre. Ducto venoso, translucência nucal e osso nasal. Perfeito? Antes de eu abrir para perguntas, só para falar que existe também o segundo e o terceiro trimestre, ok? O segundo e o terceiro trimestre nós não vamos falar por causa do tamanho do tempo que a gente tem, né? Pouco tempo que a gente tem, mas existem muitos problemas. Mas só vou mostrar imagens normais para vocês. Olha que legal. Agora, vocês vão ver o cerebelo. Ó, a cabeça do bebê está aqui, a foice interhemisférica está aqui, olho no lance, olha lá o cerebelo, ó. Aqui atrás, ó. Agora deu. Se você não viu, tudo bem. Lembra que o professor não viu o óleo, tá? Aqui, polígono de Willis. Vocês sabiam que só 1/4 de nós tem o polígono de Willis igual o livro do Sobota? 3/4 de nós que estão aí sentados nesse auditório temos totalmente alterado. A variação é o normal, tá? Então, isso aqui são duas imagens de crânio normal. Aqui todo mundo acho que consegue ver a coluna vertebral. Ó, a nuquinha do bebê com os ossinhos das vértebras. Uma vértebra, outra vértebra se formando. Aqui, membros. Mãozinha, pezinho, osso do fêmur. E aqui, olha o tamanho da placenta. Para aquele aluno que fez a pergunta, ó. Olha o tamanho da placenta aqui. Agora ela é uma estrutura claramente identificada no segundo e terceiro trimestre. E o ultrassom 3D, para vocês entenderem, quando vocês vão ver propaganda aí em Manaus, venha fazer seu ultrassom 4D conosco. Aí você fala, como assim, né? Tem muitos multiversos, principalmente no filme do Doutor Estranho. Mas, no mundo real que nós vivemos, só existem 3 dimensões. Como é que faz um ultrassom 4D? É o 3D em tempo real. Quando começou o 3D, era igual ao aparelho do Dr. Ian Donald. Fazia uma varredura, aí o aparelho calculava, ficava rodando aquela coisinha do Windows, aí pum, aparecia uma tela igual, uma imagem igual a essa. Era o 3D. Hoje, você fazendo o exame em tempo real, você vê o bebezinho em 3D mexendo. Aí, para não falar 3D Plus, 3D Prime, 3D Premium, aí o que inventaram? 4D.
Então é isso que é o quadro 3D em tempo real, tá? Só para o seu paciente perguntar isso para vocês no consultório, vocês saberem responder. Então esse é o ultrassom 3D puramente ilustrativo, para trazer emoções positivas. A única indicação médica é para as dúvidas de fenda palatina, aquela fusãozinha labial que tem aqui, tá bom? E aí com ultrassom 3D você consegue ver o sexo, que vocês estão vendo aqui testículo com pênis, ó. Aqui também o pênis e o testículo em ultrassom normal, e aqui é uma vagina vista na ressonância magnética. O professor faz ressonância em embrião? Faz. Nos Estados Unidos é o lugar que mais faz, por causa daquela questão que eu falei para vocês, do ultrassom ser feito por um técnico, não por um médico, então pedem ressonâncias para confirmar. No Brasil, a gente faz em centros de medicina fetal, como aí deve ter na universidade, que você faz para os ultrassons obstétricos positivos, desde que você tenha um centro de medicina fetal, que provavelmente vai tratar parte dessas complicações antes do bebê nascer. Então, a ressonância entra como um método para trazer informações adicionais. Ela não é essencial para fazer a cirurgia da medicina fetal, para o tratamento. Ela traz novas informações. Ela complementa o diagnóstico ultrassonográfico, que pode ser muito preciso. Por quê? Você olha aqui, eu tentando mostrar o cerebelo a aula inteira para vocês. Alguns de vocês viram. Mas quando eu mostro aqui na ressonância, vocês falam, ah, tá, beleza, tá aqui, ó. O que significa isso? A acurácia do método é maior. É mais fácil, vocês nunca viram a ressonância antes de cerebelo, mas vocês viram muito mais fácil o cerebelo na setinha vermelha do que no desenho vermelho no ultrassom. Então aqui embaixo é uma ressonância magnética e aqui embaixo é um ultrassom. Tá vendo? Se eu quiser falar que eu estou medindo a distância entre os dois olhinhos, vocês falam, até deu para perceber que tem duas bolinhas aqui. Agora aqui vocês não têm a menor dúvida que eu estou medindo o diâmetro interorbitário e o extraorbitário aqui, e ainda de canja um cerebelo aqui dando uma olhadinha para vocês. Olha que legal. Então a ressonância tem uma capacidade muito maior. Aqui essas imagens todas têm bebês com problemas. São diagnósticos feitos com ressonância fetal. Aqui, a cabecinha do embrião tem uma estrutura vascular enorme aqui, tem um neurisma no centro da cabecinha dele. Ó. Esse é um diagnóstico. Aqui, nós temos a cabecinha do bebê, nós temos o rostinho dele, desce aqui, todo mundo está vendo comigo aqui, o diafragma, o tórax, está aqui o pulmão, o coração, vou fazer de cabeça para baixo, tá? E aqui o abdômen. O que está errado aqui? Isso aqui, gente, ó. O que é isso aqui? As tripas do lado de fora. E a gente já está no terceiro trimestre. Aqui é o defeito de fusão. O intestino delgado não voltou para dentro da cavidade abdominal. Ok? Aqui a gente vê, além do bebê ter um cérebro pequenininho, uma cabecinha pequena, que é uma microcefalia. Por que ele tem tudo isso? Ele não tem o estômago desenvolvido aqui, que tinha que estar aparecendo, porque ele tem um tumor aqui, ó, no pescoço que está estrangulando ele. Triste, né? Mas é medicina. E aqui tem um pulmãozinho com uma bolinha no pulmão, que é um sequestro pulmonar, mas isso vai para um outro dia de história. Vou descompartilhar e tenho certeza que vocês devem ter algumas perguntas para me fazer. Ou não. Oi, professor. Oi. É uma pergunta um pouco mirabolante, mas assim, a gente faz as operações intraútero no terceiro trimestre, né? Que é quando o bebê já está mais formado. Então, eu queria saber qual que é o papel da imagem, né, da radiologia nessas intervenções, por exemplo, para malformações cardíacas, e como é que isso se dá num contexto de gestação gemelar, por exemplo, que eu imagino que deva ser muito mais difícil você intervir em um feto sem lesar o outro, até por conta do espaço, enfim, essas coisas. O imaginologista, vou chamar assim, que pode ser um radiologista, pode ser um obstetra, tá? Inclusive, um dos maiores autoridades em ressonância fetal é um cara espetacular. Chama o Dr. Heron, é meu amigo lá do Rio de Janeiro. Ele faz umas coisas lindas com ressonância. Então, assim, o primeiro papel é sentar na mesa. Sentar na mesa junto com a equipe da obstetrícia, com a equipe da pediatria, neonatologia, que vai cuidar desse bebê, que está no grupo de patologias obstétricas. Então, também pode ter um cardiologista envolvido para fazer a questão do coração, que você perguntou.
Então, aí, nesse ponto, a equipe senta e discute. Todos eles discutem. A ultrassom traz uma imagem, que é uma imagem dinâmica, em movimento, porém focada no que está sendo ensonado ali. A ressonância, ela pega a barriga como um todo, pega o embrião, diferentes focos. É muito mais fácil para a equipe analisar junto à ressonância do que imagens do ultrassom, entendeu? Então, cabe ao imaginologista selecionar, vamos fazer uma ressonância, vamos fazer outro ultrassom, vamos fazer um ultrassom com Doppler, porque o Doppler nós vamos fazer as artérias uterinas, a artéria umbilical, e nós vamos calcular uma relação disso, de fluxo, com o coração. Aí o cardiologista vai fazer o eco, ele vai considerar, tem um defeito interventricular, ou tem uma comunicação intraatrial. Isso nós não vamos fazer nada, nós vamos operar isso aí depois que nascer, vamos preparar. Aí o pediatra fala, não, eu vou preparar uma equipe especial, o parto vai ter que ser cesárea, não dá para fazer parto normal, porque o coraçãozinho não aguenta. Você entende que tem vários fatores, os agentes envolvidos? Isso que é o legal da medicina especializada. Então a gente senta para fazer o melhor desfecho para aquele embrião. É uma equipe para cuidar dele. Eu respondi sua pergunta? Respondeu sim, professor. Obrigada. Nada. É apaixonante esse assunto, é motivo para altas reuniões interdisciplinares, principalmente quando envolve, por exemplo, a especialidade da doutora Mariana, que é placenta, porque aí você provavelmente vai ter que tirar o útero, né? E aquilo vai ser o último embrião da mãe. Professor, boa noite. Boa noite. Sobre o ultrassom 3D, ele só tem mesmo indicação para verificar sobre a fenda palatina ou tem outra? Que eu conheço, não tem nenhuma. Tá? Tem, por exemplo, para a ginecologia, para ver a malformação mülleriana que eu mostrei na aula passada, lembra? Eu mostrei várias imagens de ultrassom 4D, né, 3D. Mas o resto é basicamente estético mesmo. O médico que está fazendo ultrassom, ele não usa o 3D porque ele não é perfeito. A imagem é um pouco reconstruída também por algoritmo. Então ele não é perfeito, você não vai usar ela para dar o diagnóstico. Você vai usar o bidimensional mesmo. Professor, Uhum. eu acho que eu vou aí na hora, eu não consegui entender direito. Eu poderia reexplicar a parte do ducto venoso? Sim. Ducto venoso é para você, de uma forma mais simples, eu estou te explicando, ela é mais complexa. Ducto venoso é um marcador de cardiopatia, ok? Então, ele positivo significa que o bebê tem algum problema cardíaco. Ponto. É só isso. Então, para fazer isso, você escuta o coração do bebê. Você vai escutar o coração do bebê em qualquer parte. Você escuta num ponto que não. Desculpa. Você vai escutar num ponto do corpo do embrião, que é onde a junção de vários vasos, a veia umbilical, a veia porta e a veia cava. E elas passam ali nessa região chamada ducto venoso. Que eu fiz a metáfora de correlacionar com uma avenida central de Manaus, entendeu? Aquela esquina mais movimentada, que tem um calçadão, ou que tem um centro, assim. Então, imagina ali. Então, ali você faz um retrato que vai te dar uma informação, uma aferição e perceber que existe a onda A inversa. Existindo a onda A inversa, aquele barulhinho que eu fiz, significa que o bebê tem um soprozinho. Esse soprozinho representa, na maior parte dos casos, que medicina não é uma coisa 100%, que existe uma cardiopatia, ponto. Aí o obstetra, com essa informação, ele vai tomar a decisão de fazer ou não um ecocardio no terceiro trimestre, vai um ultrassonografista que especialista em fazer coração, ou um cardiologista que faz, e ele vai fazer aí ele vai fazer o ultrassom do coração do bebê quando ele já está para nascer. Aí vai decidir o que deve ser feito, entendeu? Entendi, porque o senhor falou da translucência do osso nasal e do ducto quando você estava falando de marcadores de aneuploidias. Falei. Nesse caso, então, o ducto venoso ele não necessariamente quer dizer que tem uma aneuploidia, mas sim que tem uma cardiopatia que pode estar relacionada ou não com uma aneuploidia. Excelente raciocínio. Excelente raciocínio. Era isso que eu queria fomentar em vocês. Obrigado. Eu ia fazer essa pergunta no final. Muito obrigado. Não foi combinado, mas foi exatamente o que eu queria. Então, ducto venoso isolado, se você vai acompanhar a ultrassom da sua prima e deu ducto venoso, não significa que a criança tem síndrome de Down. Pode ser que ela tenha. Ela só significa que o bebê tem algum problema cardíaco. Ponto. Aí, se ela tiver o ducto venoso e a translucência e o osso nasal, você entende que aquela curvinha que eu mostrei do programa vai dar uma chance altíssima de síndrome de Down. Porque ele tem 3 marcadores da síndrome de Down positivos, entendeu?
Se ele tiver só translucência, pode ser que ele dê o ducto venoso normal. Significa que ele tem síndrome de Down, mas não necessariamente ele tem uma cardiopatia relevante hemodinamicamente. Tá bom? Beleza. Aí, desses três que o senhor falou, o único que é direcionado para uma específica é o osso nasal, que é para síndrome de Down, né? Beleza. Exatamente. Exatamente. Valeu. Valeu. Excelente raciocínio. Mais alguma coisa? Aí, então, se vocês não tiverem mais nenhuma pergunta, eu estou escutando um tempinho aqui para ver. Não, não tem. A gente faz o seguinte: são 9 horas. A gente tem agora uma aulinha curta, né? De mais 45 minutos, que eu vou ensinar para vocês sobre mola, gravidez ectópica e abortamento. Então, eu vou dar 10 minutinhos de intervalo para vocês darem uma esticadinha, mais por questão de conteúdo, né? E aí eu vou preparar a doutora Mariana e o caso clínico para a gente entrar na sequência, tá bom? Então, são 9h07, 9h17 a gente reinicia aqui. Dá uma esticadinha, vai no banheiro, toma uma água, eu vou fazer o mesmo.
Bora lá, pessoal. Vamos para a terceira parte agora, para depois a gente ir com o caso clínico com a doutora Mariana. Ela já me contou que vocês tiveram prova disso, do que eu vou falar aqui para vocês hoje, então talvez alguma coisa que vocês já saibam bem. Certo? A Todo de mundo. vocês, se não tiverem, Ó, souberem, né, Ronaldo? Tudo bom? tudo bem, Mari? A Tudo de jóia? vocês, tudo jóia. Ixi, ó a pressão. Então vamos lá, pessoal. Vamos sentar todo mundo para a gente poder começar. Então vamos lá, para acabar tudo em tempo. Então, esses são os 3 tópicos que faltam dentro do que eu programei para a gente aprender essa noite. Nós já aprendemos a sonoembriologia, nós já aprendemos o que esperar do ultrassom do primeiro trimestre, certo? O motivo de você pedir um ultrassom no primeiro trimestre para sua paciente. Nós aprendemos os marcadores de aneuploidia, né? O ducto venoso, o osso nasal, certo? E aprendemos também a translucência nucal. E agora, nós vamos aprender agora de quando as coisas não vão bem. Ou seja, quando ocorrem complicações no primeiro trimestre, ok? Então, são 3 complicações principais, existem inúmeras, mas aqui, dentro do recorte do curso de medicina, o ponto onde vocês estão, eu acho que são as mais relevantes. O aborto é essa expulsão ou extração do feto que ocorre aí com menos de 500 gramas, ou 140 a 154 dias. Essa é a definição dos livros clássicos de obstetrícia que a gente tem. Então, nessa imagem, vocês talvez consigam já perceber comigo 2 coisas diferentes do que eu mostrei para vocês na aula de sonoembriologia. Caroline, você levantou a mão, quer fazer uma pergunta, ou foi sem querer igual a sua amiga? Professor, o senhor não está apresentando a tela. Ah, então bom, obrigado, Caroline. Tem razão. Aquela, tá, só para vocês estavam prestando atenção. Não, obrigado. É ressaca, desculpe. Então tá aqui. Então aqui nessa imagem agora, vamos lá. Vamos comigo. Vamos olhar junto. Primeira coisa aqui que eu estou mostrando para vocês. Vocês estão vendo aqui um endométrio espessado, né? Isso aqui é o saco gestacional, certo? Até que ele está bem formadinho, está na posição certa. O que está acontecendo? O embrião está aqui meio cantinho, como diz aqui em Minas, está moado. Tá? O que está acontecendo? Existe uma desproporção entre o tamanho do saco gestacional e o embrião. E está faltando, que a gente aprendeu, a vesícula vitelínica, que é essencial para o desenvolvimento. Então, isso não é um bom sinal. Lá em cima, a gente não consegue mais caracterizar o embrião. Parece que ele está se desfazendo assim, ó. Em vez de ter aquele desenho que a gente vê, ele está desse aspecto aqui, ó. E também não é um bom aspecto. E se vocês olharem para o saco gestacional com muita boa vontade, vocês vão perceber isso aqui, ó. Um pouquinho de líquido. Você sabe que é líquido porque tem a mesma ecogenicidade dentro do saco gestacional. E aqui é um início de que pode ser um descolamento de um saco gestacional. Então, o aborto pode ter por várias causas, como vocês devem ter visto para a prova de vocês hoje, fatores fetais, anomalias endócrinas, imunológico, imunização, infecções, fatores uterinos que nós aprendemos na aula passada, como, lembra? As anomalias müllerianas que eu mostrei para vocês, casos de que acontece no útero septado com gravidez, útero de Delfo. Nós aprendemos sobre miomas, né? Quando o mioma está dentro da cavidade uterina, o submucoso. O pólipo é mais parecido com o mioma, né? É diferente, mas a consequência do problema. Aderências tem muito a ver com a questão da endometriose, que nós falamos também, e os fatores médicos da mãe, como doenças como lúpus e fatores ambientais. Então, essa imagem aqui mostra para vocês os fatores cromossômicos, anomalias morfológicas. É esperado que na identificação do embrião no final do primeiro trimestre para o segundo, você consiga identificar coleções de água, que são o quê? O estômago, a bexiga. Quando você não identifica as estruturas, pode significar um defeito na formação do trato digestivo ou do trato geniturinário. Porque você tem o trato urinário, está filtrando
formando urina, e a bexiga distende e ele faz xixi. Se tem o trato digestivo, o bebê deglute o líquido amniótico para terminar de formar o sistema digestivo pelo esôfago, o estômago enche. Então, você tem que ver. Aí nessa imagem, por exemplo, não está vendo o estômago, então poderia ser um problema. Tá? Aqui, lembrando um pouquinho da aula passada, aqui a gente vê lá um útero com uma cavidade para cá, outra cavidade para cá. A imagem não está mostrando, mas seria com o fundo uterino completo. Então, isso aqui seria o útero septado, com o septo completo descendo aqui, transversalmente. Aqui, um DIU, eu mostrei isso na aula passada, o DIU abaixo do orifício interno do colo, significa que ele está fora da posição habitual dele, e por isso que nós temos um saco gestacional aqui. E aqui uma imagem de um mioma, a gente vem com a linha do endométrio, a hora que vê, ela abre, e aqui dentro tem um mioma, um leiomioma submucoso, aqui dentro da cavidade uterina. Aqui aquela imagem que eu mostrei na aula passada, do DIU enfiado dentro do miométrio, com o saco gestacional associado. Então, quando o médico está fazendo o ultrassom do primeiro trimestre, e ele está fazendo os 4 pontos que eu trouxe para vocês na aula passada, tem uns pontos que ele pode olhar e falar, isso aqui não está com cara que vai desenvolver. Isso aqui pode ser que dê problema. Eu preciso alertar o obstetra sobre determinados problemas. Quais são eles? A gente faz, como eu mostrei para vocês, com o gate lá, escuta o coraçãozinho do bebê e aquele tum, tum, tum que eu falei para vocês, o coraçãozinho está batendo de forma mais lenta. Esse fato de bater mais lento pode ser, por exemplo, o uso de... Pode falar, Giovana. Agora eu estou apresentando. Acho que foi sem querer também. Tá. O batimento mais lento pode ser alguma medicação, pode ser etilismo, alguma outra coisa que está fazendo isso, a mãe também associada, ou no desenvolvimento do embrião. Aí existem essas duas coisas que no ultrassom pode aparecer da mesma forma no primeiro trimestre. No segundo trimestre e terceiro tem muitas alterações, que é uma discrepância que eu falei para vocês entre o desenvolvimento do embrião e do saco gestacional. Então, o saco gestacional guiado tendência materna e o embrião por ele mesmo. Então, essa imagem aqui, por exemplo, mostra um embrião grande com a sua vesícula vitelínica e o saco gestacional. Aqui poderia passar desapercebido, mas essa imagem foi considerada como o saco estava pequeno para o tamanho do embrião. Mas vamos considerar que esteja próximo do normal. Quando eu olho essa outra imagem, olha onde está o embrião aqui, ó. Olha o tamanhozinho que ele está dentro do saco gestacional enorme. Significa o quê? Que o embrião já morreu e o saco gestacional continuou desenvolvendo, muito provavelmente, até a gente ir lá. Aí a gente liga o Doppler, não vê fluxo no embrião, só vê no útero, o tanto de fluxo que tem aqui no útero, ó, do Doppler colorido, e nada no embrião. É mais um marcador para eu documentar no meu exame que o embrião não está respondendo, tá? Hemorragias, coágulos adjacentes ao saco gestacional, que significa o descolamento dele, né? E aquelas questões que eu falei para vocês do colo uterino, do tamanho dele. Eu mostrei uma imagem para vocês do abortamento em curso. Então, esses são sinais. O tamanho do colo uterino, descolamentos, coágulos adjacente ao saco gestacional, discrepância entre o tamanho do embrião e o saco gestacional e alteração no batimento cardíaco. Aqui, outras imagens ilustrando isso para vocês. Ah, ótimo. Agora tem uma pergunta do Marco. Deixa eu ver aqui. A desproporção entre saco gestacional e CCN é pré-estabelecido de acordo com a idade gestacional? Sim. Lembra que quando eu mostrei a imagem para vocês, você faz a medição do CCN e ele fala, olha, tantas semanas e tantos dias. Aí você faz do saco gestacional, a diâmetro médio, vai dar tantas semanas. E aí essa relação, você vê a diferença entre os dois. Um vai dar 14 semanas, outro vai dar 11 semanas. Entendeu? Aí você percebe e você informa isso no laudo. Nós, radiologistas, não cabe a nós fazer uma interpretação profunda disso. Mas um obstetra, quando ele mesmo faz, ele faz essa interpretação de uma forma mais concisa, porque ele está com o paciente ali que ele está cuidando, né? Tudo bem? Ah, mas elas necessariamente não precisam medir o mesmo valor. Não, não é o mesmo valor.
é próximo, é em semanas, não é de tamanho. Tá bom? Beleza. Então, olha essa imagem aqui, ó. Sempre me faz lembrar aquelas imagens, por exemplo, que a gente vê às vezes de um astronauta no espaço. Acho que fica mais fácil para a gente lembrar, né? Então, parece um astronauta daquele filme Gravidade, lá da Sandra Bullock, viajando no espaço. Então, é uma desproporção entre o tamanho do embrião e o tamanho do saco gestacional. Aqui, ó, uma documentação de vários parâmetros para eu falar que o embrião não tem batimento cardíaco. Eu posso usar aquele Doppler pulsado que eu ensinei para vocês. Eu posso usar isso aqui que é chamado de modo M, que é isso aqui. Esse ponto representa esse ponto. Essa bolinha representa esse ponto. E aqui no meio, onde está o embrião, está negativo. Ó, não tem nenhum tipo de atividade cardíaca. É como se fosse fazer um eletrozinho do bebê. Aí eu vejo isso. Eu ligo o Doppler colorido. Eu vejo fluxo no útero. Eu não vejo fluxo no embrião que está aqui, ó. Então, já por parâmetro 1, parâmetro 2, eu já provei que eu não consigo identificar, e eu posso dizer no meu laudo, que não foi caracterizada atividade cardíaca no embrião nos parâmetros disponíveis, né? E aí, quando eu olho o saco gestacional, que está aqui, ó, eu vejo esse líquido aqui atrás, tá? Isso é o início de um descolamento do saco gestacional. Ele tem uma morfologia irregular. Se você voltar a imagem no que você acabou de olhar ali comigo, você vai perceber líquido aqui também. Ó. Ok? Então, isso são sinais de mau prognóstico. Aqui, outra forma de aferir no aparelho mais moderno. Eu coloco o gatezinho, olha, isso aqui é chamado de triplex, porque o duplex é a caracterização do fluxo pulsado. E aí eu estou usando o color. Então, é igual tração 4D. Aí é o novo nome, é triplex. Então, eu estou aferindo aqui a pulsatilidade e ela está negativa aqui, ó. Tinha que estar fazendo aqui, ó, tunt, 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 tunt. E aqui não veio nada. Porque eu pedi o bebê e não veio nada. E o color está mostrando que tem fluxo em todo o redor do saco gestacional, mas no embrião não tem nada. E aqui o modo M mostrando ausência de fluxo. Isso é documentação legal. É legal de medicina legal, de proteção, para a gente poder falar no laudo que não foi caracterizado. Então a gente fotografa isso até para documentar para a mãe, né? Explica para a mãe. Então aqui mostrando casos recentes que eu tive no hospital, mostrando para vocês aqui do batimento ausente, batimento presente, perdão, né? Nesse caso, para a gente separar. E aqui o abortamento completo. Aqui a linha do endométrio, da cavidade uterina. E quando chega aqui, tem uma área de uma coleção que está indo em direção à vagina lá. Então, isso aqui está no colo uterino, é um sangramento, é um resto embrionário saindo naturalmente pelo útero dentro do abortamento em curso. Aqui mostrando para vocês 3 momentos da evolução de um aborto. Aqui o saco gestacional, lá dentro você não identifica mais embrião, você não identifica vesícula vitelínica, você vê umas estruturas assim como se fossem uns fiozinhos soltos, né? Aquilo ali são restos embrionários, já se desfazendo. Isso aqui vai virar uma bola ecogênica como essa aqui. Aqui o endométrio, aqui ó, a cavidade uterina, é tudo isso aqui que eu estou desenhando. Ela está distendida, o calibrador está mostrando a distensão. Aqui, segundo os obstetras da minha universidade, se isso aqui tiver mais de 1 centímetro, eles vão fazer a curetagem. Se tiver menos que 1 centímetro, vai fazer outro tipo de tratamento. Então, aquilo ali virou essa bola de conteúdo dentro da cavidade uterina, que depois, com a curetagem, ou naturalmente, ou promovido por medicamento, sai tudo e o endométrio geralmente volta a ser a cavidadezinha fechada e o útero começa o ciclo para uma nova gravidez. Ok? Então, no final, isso aqui ó, é o mesmo paciente alguns dias depois. Olha o tanto de líquido que tem dentro, de conteúdo de resto embrionário, que tem dentro do endométrio, dentro da cavidade uterina. E aqui já no final, já tinha uma quantidade bem menor, só aqui, ó. E aqui, fechado, ó. Fechadinho. Essa foi a primeira parte de 3, aborto. Como elas são muito diferentes, mas acontecem no mesmo momento, quero saber se tem alguma pergunta sobre aborto. Tranquilo? Tá. Se qualquer coisa, vocês podem me perguntar depois também. Vou continuar. Segundo ponto, gravidez ectópica.
Então, gravidez ectópica é quando tem uma gravidez fora do esperado da cavidade uterina. Pode ter uma gravidez dentro da cavidade uterina e ser uma gravidez ectópica, tá? Se vocês forem esperar no pronto-socorro que o paciente chega com atraso menstrual, com dor pélvica, sangramento vaginal e uma plaquinha no peito escrito gravidez ectópica, isso só vai acontecer em metade dos pacientes. Então você tem que estar sempre sensibilizado com a possibilidade de uma gravidez ectópica, baseado numa boa conversa com o paciente, para você evitar as complicações dela, que, por exemplo, são abdômen agudo hemorrágico, que pode levar o paciente até o óbito em alguns casos. Então, esses aqui são os sítios clássicos de implantação anômala do embrião, ok? O normal é ser onde a setinha está, essa região aqui, ó, região central do útero. Se ele implantar aqui na periferia, ele pode distender o útero e não ter miométrio suficiente para conter aquele embrião. Se ele implantar na tuba, pior ainda. E por que que o embrião vai implantar na tuba? Porque ele não consegue chegar a tempo, depois que ocorre a fertilização, no local que ele esperava. Por quê? Porque o epitélio da tuba está com algum problema. Ou ele foi destruído parcialmente ou completamente por endometriose, ou por uma doença inflamatória pélvica que deu uma infecção na tuba, né? Ou foi implantado por fertilização 2 ou 3 embriões, e um desses embriões acidentalmente foi parar na tuba. Isso quase não ocorre mais. Mas são possibilidades que você ter gravidez ectópica. A gravidez ectópica, como eu mostrei para vocês na aula passada, pode acontecer numa cicatriz cesárea, numa estimocele também. Então, o normal, o embrião implantar nessa região aqui. Ó, temos, ok? O ectópico é implantar no colo, no peritônio, na região intersticial, em alguma porção da tuba ou até no abdômen e na parede do ovário. E as causas de gravidez ectópica? Já falei. Doença inflamatória, endometriose, coisas que destroem o epitélio da tuba, tá? E anomalias millerianas. Então aqui nós estamos vendo o tipo de gravidez ectópica mais fácil de caracterizar. Não são fáceis nenhuma das duas, mas essa aqui a gente tem um embrião. Então eu estou vendo, nessa imagem aqui, o útero. Ok. O endométrio. Espessadinho. Beleza. Aí eu estou procurando o embrião, não tem embrião, e a mulher está com atraso menstrual. Quando eu chego aqui, no anexo, eu vejo quem? O saco gestacional e a vesícula vitelínica. Tá vendo por que era importante aquela aula de sonoembriologia? Mas vem cá, ele está aqui, ele tinha que estar aqui dentro. E aí eu acho uma imagem de um folículo no ovário, que eu mostrei na outra aula, que é o corpo lúteo. Então a mulher está grávida, porque tem um corpo lúteo. Mas o endométrio está vazio. O que está acontecendo? Essa gravidez está na tuba uterina, está fora do útero. É uma gravidez ectópica. Aqui aquela imagem que eu mostrei para vocês, que eu falei que ia mostrar mais calma agora. Eu estou vendo aqui nessa imagem um ovário esquerdo. Esse é o ovário. Ok? E aqui tem um embrião olhando para a gente aqui, ó. Saco gestacional, o embriãozinho está aqui, ó. Quando eu coloco esse embrião no corte longitudinal, eu vejo isso aqui. Olha lá, o corpinho dele, a cabecinha dele. Quando eu, por exemplo, coloco o gate, eu escuto o coração do embrião batendo aqui, ó. Tunt, 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 tunt. Então, isso aqui é a identificação de um embrião vivo fora da cavidade uterina. E, como eu mostrei para vocês o aborto antes, vocês viram que tem hora que o aborto aparece uma imagem de uma coleção heterogênea com tendência a uma maior ecogenicidade, ou seja, heterogênea e hiperecogênica. Imagina isso dentro da tuba. É a imagem que eu vou mostrar para vocês agora. Então aqui eu separo nessa imagem do meu plantão, do final do ano passado, perto do Natal, eu vejo aqui vários folículos dentro do ovário. Eu pego para cá, o útero está nessa região. Entre o útero e o ovário, tem essa estrutura que eu estou desenhando aqui para vocês, ó, uma lesão que eu estou chamando de massa ecogênica.
que aí quando eu faço a palpação da barriga da mulher com o transdutor, que chama palpação bimanual, eu separo uma da outra. E aí eu pergunto para a mulher se ela está com atraso menstrual, ela confirma. Então aí o junto desses achados é uma gravidez ectópica, caracterizada por um tecido trofoblástico misturado ali. Esse aqui é um caso super antigo meu, mesma imagem, ovário direito, aqui, ó. Tem bolinhas pretas que são os folículos. O útero tá para cá, esse é o útero. E aqui, uma lesão entre o útero e o ovário. Então, uma gravidez ectópica. Mais imagens, mostrando o mesmo achados para vocês aqui, ó, como acontece no plantão. O ovário, o útero e a lesãozinha entre o ovário e o útero. Gravidez ectópica. Aquela imagem de novo, aqui mostrando um aspecto de Doppler colorido, depois eu vou perguntar para a doutora Mariana, que é o índice de Elito-Kamano. Aqui na minha instituição o pessoal ainda usa, mas eu não sei se eles usam aí, que é algumas informações que você coloca no laudo para pontuar, dar um score para o obstetra decidir se ele vai fazer ordenha da gravidez ectópica, se ele vai entrar com methotrexate, se ele vai fazer uma cirurgia. São coisas que são informações que precisam ter no laudo. Quando for pedido, vocês pedirem ultrassom de madrugada ou no plantão, discutir com quem fez o ultrassom, se essas informações estão para lá, para quando você for discutir com o obstetra que vai tomar a conduta, ele ter as informações todas no relatório para tomar a conduta certa naquela paciente. Aqui um caso do meu amigo Renato, mostrando para vocês a peça, né? Então isso aqui é uma tuba, o embrião lá dentro, tá vendo como que ele fica? E aqui a imagem que a gente vê, aquela imagem ecogênica, é reflexo disso aqui. Ok? Então, essa é a imagem do embrião. Certo? Gravidez ectópica foi isso. Agora falta a última missão nossa, que é doença molar, mole datiforme. Alguma pergunta sobre gravidez ectópica? Vocês estão com medo de fazer pergunta na frente da doutora Mariana? Tô achando que sim. Tá bom. Na aula passada fizeram algumas. Ah lá, tem uma pergunta da minha amiga. Como é que a gente identifica que está na tuba uterina? Olha, a tuba uterina, nos aparelhos atuais, a gente ainda não consegue ver sempre. A gente está começando a ver. Minhas colegas que dão aula, e eu faço também ultrassom para endometriose, já conseguem identificar pelos ligamentos a tuba. Mas vamos dizer que a tuba não é facilmente identificada em todos os pacientes. Mas, o que eu faço? Eu ponho o transdutor na porção mais inferior da vagina e palpo com a mão em cima. E com isso, chama-se palpação bimanual, a gente separa o ovário do útero. Na hora que eu separo o ovário do útero, com a pressão leve, e aí eu vejo aquela lesãozinha separada do ovário também, porque aí eu faço um tumor de ovário. E aí é questão de você saber que está entre o ovário e o útero. O que vai ter dentro da pelve da mulher entre o ovário e o útero? Nada, é a tuba, entendeu? Vai ter, então, é assim que a gente vê a tuba. Se a tuba estiver distendida por líquido, aí nós temos a hidrossalpinge, que eu já mostrei para vocês, a hematossalpinge, por exemplo, na endometriose. Tá? Então, a tuba geralmente não é facilmente identificada em todos, nem na ressonância, mas a gente sabe que tá, pela anatomia que está ali entre um e o outro. Certo? Beleza. Mais alguma pergunta? Ah lá, o Marco fez outra pergunta. Então, quando está com suspeita de ectópica, a gente procura o folículo e depois procura o saco gestacional. Boa pergunta. Você deve ter sido a doutora Mariana que te ensinou. Sim, o folículo é mais um indicador, tá bom? Não precisa ter o corpo lúteo para você falar que é gravidez ectópica, mas é um indicador que provavelmente a mulher está grávida mesmo, se você não tiver o exame na sua mão, o exame do beta positivo, entendeu? Aí você vai olhar para o útero não vai estar totalmente normal. É que nós estamos aqui com pouco tempo, mas se você olhar naquelas imagens depois na aula gravada, você vai ver que o endométrio está mais espessado, porque o hormônio da mulher está alto e o endométrio começa a se espessar para preparar para a anidação.
Então tem outras pistas. Tem um pouquinho de líquido no fundo de saco, porque por causa de todo o aumento da carga hormonal, tá? Mas se você identificar o corpo lúteo, já é uma pista para você identificar a gravidez ectópica, sabendo que ainda existe formas raras chamadas de gravidez heterotópica, quando você tem uma gravidez tópica e uma ectópica ao mesmo tempo. Extremamente raro, mas dentro de um contexto de fertilização in vitro, onde se implantam mais de embriões, pode acontecer com mais frequência. Beleza, Marco? Obrigado pelas perguntas. Então tá, se a gente não tiver mais uma, eu passo para gravidez molar e aí qualquer coisa vocês fazem a pergunta no final que a gente volta. Então, vamos falar de mole datiforme agora. Mole datiforme. Não sei se vocês aprenderam a origem desse nome, né? Por que tem esse nome tão diferente de mole datiforme? Vocês já conhecem patologistas, né? Então, patologistas é dentro da classe ali dos médicos estranhos, já é junto com os radiologistas ali. São seres diferentes da medicina. Então, os patologistas, quando olharem essa imagem que eu estou mostrando para vocês, essa imagem são vesículas que foram expelidas do corpo de uma mulher com gravidez molar. Eles falaram, nossa, essa imagem aqui, ó, parece uma uva. Mas não é uma uva qualquer, é uma uva moída. Então, mola e datiforme, na forma de uva, e datiforme, e date é uva, molar, moída. Então, esse é o nome da gravidez ectópica, tá? Como sou um pesquisador nato, fui ver a questão da fertilização da uva, trouxe aqui para vocês, e o aspecto é bem parecido mesmo, tá? Então, eu confirmei isso aqui, são tirado de slides de aula de patologistas que eu aprendi com eles a origem do nome. Então, quando a gente fala de gravidez molar, nós estamos falando de doença trofoblástica gestacional, que é o nome que tem hoje em dia. Ela abre um guarda-chuva de diagnósticos que são neoplásicos, tumorais, podemos dizer, mais tendência a maligno, que é a mole invasora, o coriocarcinoma e dois tipos de tumor, do sítio placentário e o embrionário. Agora, temos aqui a mole datiforme completa e parcial, que não são formas malignas tumorais, ok? A mole datiforme é mais ou menos, eu faço a brincadeira, me desculpem os professores na sala, é igual aquele seu colega de república, que você fala, gente, ele é tão feio que não é possível. Jogar o bebê fora e criar a placenta. Mais ou menos é isso a gravidez ectópica, a mole datiforme. A mole datiforme é quando ocorre uma tendência genética para desenvolvimento do sincítilo ou do trofoblasto, perdão, que é a proliferação normal dele. Então, desenvolvem as estruturas não necessariamente embrionárias. É o tecido que a formar a placenta se desenvolve. E esse tecido, ao se desenvolver de um aspecto mais neoplásico, ele pode ter potencial para invasão do útero e formação de metástases, tá? Então, tem as condições benignas e malignas que eu falei para vocês. A benigna é muito mais comum e dentro das benignas, a mole datiforme completa é a mais comum. Então, você pode ter 1 a 2 casos a cada 100 mil gestações nos Estados Unidos. No Brasil é mais frequente. No Brasil é mais frequente, a doutora Mariana pode confirmar isso depois para a gente. Existem fatores relacionados à nutrição da América do Sul, fatores genéticos associados e acesso a cuidados médicos, que são diferentes dos países de primeiro mundo, né? Então, disso tudo que eu vou falar para vocês, só 2% vai naquela parte embaixo que eu falei para vocês, do potencial de malignidade. Então, a mole datiforme, dentro da doença trofoblástica gestacional, é 98% ou mais, 9 em cada 10 casos, vamos dizer assim. E aí temos a mola completa e a mola parcial. Como que a gente diferencia? A gente diferencia pela origem, a mola completa diploide e a mola parcial triploide. Então, nos dois casos, a origem é androgênica, são 2 espermatozoides. Os 2 espermatozoides podem fertilizar um óvulo sem DNA constituído ali, ou com um DNA feminino. E aí vai ter o diploide e o triploide. O triploide é a parcial, o diploide é a mola completa, ok? Então, a fertilização num óvulo vazio dá a mola completa que vai formar essa massa com aquelas vesículas que a gente viu no primeiro slide. Que vocês vão gravar a minha imagem, dá certo, e aí vocês vão lembrar desta imagem. Ó, quando eu vejo o útero aqui nessa imagem do ultrassom, o útero está aqui desenhando,
eu vejo uma distensão da cavidade uterina por pequenas estruturas vesiculares, tá vendo? Até você pode dizer quantidade de líquido, né? Quantidade de líquido, isso é a mola. O ultrassom é o primeiro método a ser usado na mola. A gente vai usar tomografia na mola, professor? Não. A tomografia, ela acaba sendo um diagnóstico diferencial, porque foi pedida uma tomografia no ambiente de urgência, num posto de saúde, alguma outra coisa, no pronto-socorro, por causa de uma dor abdominal. E aí, a gente tem que saber, como radiologista, caracterizar também na tomo, mas é muito mais difícil. Na ressonância, tem vantagem de fazer ressonância? Tem. Para o diagnóstico diferencial. E para casos mais complicados, como os casos que eu falei para vocês das neoplasias. Mas, na verdade, a maior parte dos casos, como eu falei, 9 em cada 10 são os não tumorais. E desses aí, a maior parte, grande maior parte das vezes, o ultrassom é o único método necessário. Não precisa fazer ressonância. A gente faz ressonância academicamente e faz ressonância nos casos raros tumorais. Tá? Então, a imagem sempre vai se repetir na cavidade uterina, preenchida por um conteúdo heterogêneo, que tem essas imagens com baixa cogenicidade, escurinhas, pretas, hipoecóicas, que são aquelas vesículas, são uvas moídas. Ok? Todas essas duas imagens que eu estou mostrando para vocês mostram o mesmo achado. E quando a gente vai no ovário, o ovário vai estar enorme, cheio de folículo, que é chamado aspecto tecaloteínica, secundário, aumento gigante da produção hormonal. Então, vocês vão aprender clinicamente, aprenderam isso na aula, provavelmente, que tem um útero maior do que o esperado da idade gestacional e que tem um beta-HCG bem aumentado. Né? Então, as imagens aqui acabam se repetindo um pouquinho. Acabam se repetindo na mesma coisa. Um útero distendido com a cavidade preenchida por um conteúdo heterogêneo com vesículas. E aqui o ovário enorme, bem grande, ó, o ovário está aqui, com vários folículos, que é o cisto tecaloterino, que também ocorre em alterações relacionadas a problemas de fertilização. A mola parcial, o cariótipo triploide, aí você vai ter desenvolvimento de parte do embrião, não só do trofoblasto, ok? Parte do embrião se desenvolve. Então, você vai ter aqui um aspecto de estruturas, olha lá, ecogênicas, mas você pode ter identificação de um possível saco gestacional aqui. Você tem aqui, de novo, vesículas, aqui, aqui, mas você tem uma estrutura que pode semelhar um embrião. Você tem estruturas remanescentes de desenvolvimento embrionário, tá? Com o Doppler ligado, vai ter muito fluxo, que representa esse aumento hormonal exacerbado. Aqui, umas estruturas mostrando vesículas, parcialmente definidas na cavidade, mas o aspecto é menos intenso do que a mola completa. E no mesmo paciente, a gente vê uma estrutura que relembra aqui, possivelmente, um saco gestacional. Então, esse é a mola parcial. Todas as duas, aonde que nós caímos? Nós caímos numa cavidade uterina preenchida por vesículas, por conteúdo heterogêneo, com muito fluxo autopercolorido, com o útero aumentado de tamanho e os ovários aumentados de tamanhos, cheio dos folículos, com o aspecto chamado de cistos decaloteínicos. Aqui, olha o aspecto aqui, as vesículas são mais de tamanhos diferentes e mais heterogêneas. Esse aqui é o conteúdo dentro da cavidade uterina da mola parcial. Aqui, então, mostrando para vocês o que eu quero, o take home da mola, que é difícil esse assunto, para vocês entenderem o útero, aqui ó, no corte transversal, o útero cortado igual um salame, e a cavidade distendida aqui, ó, por vesículas. Então, mola completa e mola parcial. A ressonância, isso aqui são imagens de um amigo em comum nosso, o Dr. Felipe, lá de Porto Alegre, mostrando um embrião numa mola parcial. Ou seja, com parte de vesículas formadas junto à placenta, o embrião se desenvolvendo. Aqui, um caso também da literatura, mostrando um embrião com problemas de formação, aqui está a coluninha dele, a cabecinha dele, aqui a barriguinha dele distendida com um problema de concentração de líquido de ascite, e a gente vê a placenta dele com aspecto
molar, aqui com várias pequenas vesículas desenvolvidas na ressonância magnética. Mostrando aqui imagens de ressonância, que a gente não vai entrar muito nesse aspecto por causa do momento que nós estamos no curso da medicina, de aspectos tumorais da mola. E a gente tem lesões sólidas aqui, com realce heterogêneo pelo contraste, nessa sequência sagital de ressonância, ponderação qual? T1, ó. Olha a bexiga, o sinal da bexiga, a água tem um sinal baixo. Então, esse aqui é T1, e eu sei que tem contraste pelo realce do útero. Esse aqui é um T2. Olha aqui, ó. Mesmo paciente, não, outro paciente, perdão. A bexiga está aqui vazia, e quando eu olho para o útero, a gente percebe que tem uma estrutura entrando aqui para dentro do miométrio, é a tal da mola invasora. E olha o tanto de, essa aqui é a aorta com as artérias ilíacas, olha o tanto de circulação colateral que desenvolve aqui, ó, para poder nutrir um tumor molar. Aqui, o aspecto dos cistos tecaloteínicos, nos ovários, olha o tamanho do útero. Olha a distensão da cavidade uterina com vesículas. Aqui, ascite. E olha o tamanho do ovário direito, o tamanho do ovário esquerdo. Compara o tamanho dos ovários com o útero. Aí você fala, professor, isso não acontece de verdade. Olha aqui, ó. O útero e os ovários. Olha o tamanho deles. Ó. Tá? Então, esse é o aspecto tecloteínico. Então, tem que operar os ovários junto? Não. Você trata a gravidez molar, os ovários regridem com o tempo. E aqui, para a gente encerrar a teoria de hoje, algumas imagens de placenta normais para vocês, que eu trouxe aqui pela pergunta que o colega fez na primeira aula. Olha como a gente consegue ver claramente a placenta aqui, ó. A diferença entre a placenta e o miométrio. Ó. Miométrio, placenta. Ó. Placenta, miométrio aqui atrás. E o bebezão lá, dentro da, vocês estão vendo aqui dentro da cavidade uterina. A cabeça dele, o corpinho dele, o bracinho direito, o bracinho esquerdo. A bexiga, lembra que eu falei que a gente sempre tem que ver uma estrutura de líquido? Olha aqui de novo, ó, que isso aqui é a vesícula. Tá? Então, imagens de ressonância. E aqui, outro assunto que a gente não falou, que é, por exemplo, hematomas retroplacentários, alterações, existem inúmeras alterações dentro da obstetrícia que não deu tempo da gente fazer nesse recorte, tá bom? Mas que existem diagnósticos. Aqui, por exemplo, ó, é uma placenta com um tumor nela. É o tumor sólido benigno mais frequente da placenta, na ressonância e na ultrassonografia aqui, ó. Tem tumores também que podem se desenvolver na placenta, tá? Então, só para a gente ilustrar, para falar que vocês já viram alguma vez na vida. Certo? Vou te compartilhar a tela